Oi, terceira série. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre funções nitrogenadas e falar sobre funções sulfuradas. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, igual eu falei para vocês, nós vamos continuar os nossos estudos. As funções nitrogenadas são divididas em duas, as aminas e as amidas, tá bom? Lembrando que as aminas são sempre todo o composto derivado da amônia, ou seja, o NH3, e eu vou substituir 1, 2 ou 3 hidrogênios da amônia por substituintes orgânicos. Olha aqui no canto esquerdo meu, ó. Eu tenho um NHH e substituir 1. Se eu substituir 1, amina primária. N, aí substitui 1, que é o composto orgânico, esse aqui não é orgânico, é outro nitrogênio. Então, aqui eu fiz duas substituições, então, amina secundária. Esse aqui, ó, nitrogênio, fiz 3 substituições por substituintes orgânicos. Então, esse aqui é uma amina terciária. Referente a esse par de elétrons aqui em cima do nitrogênio, ó, isso aqui confere uma característica específica para as aminas, tá bom? Então, como o átomo de nitrogênio nas moléculas das aminas pode oferecer um par de elétrons, tá? Por esse fato de conseguir oferecer esse par de elétrons aqui, a gente vai classificar as aminas como tendo um caráter básico, tá bom? Eu falei para vocês a nomenclatura das aminas e vou reforçar aqui novamente. Para aminas primárias, eu utilizo prefixo, infixo, localização do grupo NH2 e termino com a palavrinha amina. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Butanamida. Amina. Então, eu tenho 4 carbonos aqui. Tenho a característica aqui do grupo funcional NH2. E aí daqui, como esse aqui é o mais importante, então eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Então, vou colocar but para prefixo, ó. Tá azul, azul, e aqui também tá todo azulzinho. Tá pretinho? Tá preto aqui, ó, as ligações simples, tá preto infixo. É a localização da amina. Então, tá no carbono 1, amina, tá bom? Agora, quando essa amina ela for secundária ou terciária, eu vou ter que colocar prefixo mais il, precedido da palavra N, tá? É como se eu estivesse criando aqui, ó, uma ramificação. Por exemplo, metil, etil, fenil, vinil. Então, fica prefixo mais il. Só que antes disso, eu tenho que colocar a letrinha N, tá bom? Então, eu acho que o N... E tô vendo aqui que ele tem 3 substituintes orgânicos, tá bom? Então, daqui para cá, eu tenho um etil, aqui embaixo eu tenho um metil, e aqui eu vou ter minha cadeia principal com uma ramificação chamada de metil. Então, no N, então, N-etil, então, no N, ter ligado um etil. No carbono 2, por que no 2, professor? Aqui está o grupo funcional, então eu conto de cá para lá, ó. Então, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, eu tenho um metil. Então, tá aqui o metil. E no N, eu também tenho um metil. Então, fica 2,N de metil. Quantos carbonos aqui? 1, 2, 3. Prop. Somente ligação simples, termina com amina. O que eu queria trazer a mais dessa aula, além da nomenclatura, são alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, as aminas. Um exemplo básico de amino são as vitaminas. As vitaminas, elas vão receber esse nome pelo fato de que as principais vitaminas descobertas, elas eram aminas. O que a gente tem que entender? Que as vitaminas, elas são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. E esse fato de ser essencial, eles pegaram o termo vital mais amina e formou a palavrinha vitamina. Outra característica é que o grupo amino ele está presente em muitos nutrientes, em drogas, estimulantes, anestésico, antibiótico, em alguns alimentos e também ela aparece no nosso organismo de uma outra maneira, que é fazendo parte da constituição dos aminoácidos. Então, aminoácidos também possuem as aminas em sua composição.
que são os compostos derivados da amônia, tá bom? O que a gente não pode generalizar? Que toda vitamina é uma amina e nem que toda amina é uma vitamina, tá bom? Somente as principais, quando elas foram sendo descobertas, eles verificaram que elas continham aminas em sua composição. Outra característica interessante das aminas é que eles verificaram que o gosto amargo que tem nas folhas e flores de algumas plantas é referente à presença de aminas na sua constituição, tá bom? Outro exemplo que eu trago para vocês é referente às anfetaminas. A anfetamina também, ela contém amina em sua composição. Que é uma anfetamina? Uma anfetamina são as aminas que conseguem aumentar a atividade do sistema nervoso, elevando o seu ânimo, provocando diminuição da sensação de fadiga, reduzindo o apetite. Então, ela é utilizada como estimulante. A esses estimulantes, a gente deu o nome de anfetaminas. Só que a gente tem um problema com as anfetaminas. As anfetaminas, elas conseguem provocar dependência. Por isso que a comercialização de anfetaminas, ela é controlada. Um exemplo de anfetamina que causa um estímulo brando é a cafeína, que contém no café. Essa não precisa ter a sua comercialização com receita retida. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uso de cafeína como concentração maior, ela já é fiscalizada pela Polícia Civil, porque normalmente utilizam cafeína em outras drogas pelo seu alto poder estimulante. Outra coisa é que o uso excessivo de anfetamina, ele vai provocar a psicose da anfetamina, que é como se fosse uma crise de esquizofrenia, onde a pessoa vai ter alucinações visuais e... Ai, agora eu esqueci. Vai ter essas alucinações visuais e também um comportamento mais agressivo. Costuma ser cobrado de vocês em avaliações conhecimento sobre as aminas no café, no pó de guaraná, em chás, em refrigerantes e antigripais. Por quê? Isso é uma coisa mais comum do seu dia a dia, mas também é cobrado em drogas, tá bom? Eu tenho aqui na minha mão um medicamento que ele chama Resfri Livre. Ele é um medicamento muito receitado como antigripal. Você compra ele sem receita médica, porque a concentração dele é muito pouca de substâncias aminas nele, mas tem essa mesma função, é um estimulante, tá bom? Tem na composição dele maleato de clorfeniramina e cloridato de fenilefrina, tá? Que são para atuar nos antigripais, nesse sentido de ser um provocador do aumento do sistema nervoso. Outro exemplo são as cocaínas, tá? A cocaína ela tem um poder estimulante muito alto, tá bom? Antes ela era obtida por meio de folhas de alguns arbustos encontrados nos Andes. Durante vários anos, para as pessoas utilizar, esse consumo ele era ilegal, porque ele consistia num sal denominado cloridato, e o cloridato ele é utilizado por inalação. Essa inalação ela é nasal, tá? Então fica perto da via respiratória, ou endovenosa, que era quando eles colocavam esse sal numa seringa, como se fosse a construção de uma solução, e injetavam. Ele dava uma sensação de euforia, porém ele tinha vários efeitos colaterais, como causar arritmia, necrose da mucosa e do septo nasal. Um dos sintomas também causados pela cocaína é a loquacidade, o aumento da atividade motora, a sensação de prazer que essa substância traz no organismo. Porém, contudo, todavia, entretanto, ela só dura 30 minutos. Então, a pessoa já queria consumir mais, e mais, e mais. Porque ela começava, depois do consumo, a entrar num estado de depressão. Então, ela recorria a, ao uso compulsivo dessa droga e que em estados extremos e desordenado pode levar à morte por overdose.
Além disso, além da cocaína, aumentou também o uso de uma outra droga, que foi introduzida no mercado, porque ela é mais barata, que é o crack. O crack, ela é a mistura do cloridrato, que é a base da cocaína, com o bicarbonato de sódio. A mistura desses dois vai formar uma substância sólida, que vai ser aquecida em cachimbos improvisados, e esses cachimbos vão gerar alguns vapores. Esses vapores, eles são rapidamente absorvidos pelo pulmão e chegam no cérebro em 15 segundos. Então, uma ação do crack é muito rápida, tá? No organismo. Então, vai dar euforia na pessoa do mesmo jeito. Só que aí a gente vai entrar numa situação de dependência novamente dessa substância, e vai ter os efeitos aí que a gente já conhece, que tanto o efeito no indivíduo, quanto na sociedade, na economia de um país e no sistema público de saúde. Aí nós temos as aminas. Um exemplo de amina comercial mais utilizada é as anilinas, tá? Então eu citei para vocês algumas drogas que tem o grupo amina na sua composição. Citei para vocês duas substâncias vitais do nosso organismo, que são os aminoácidos e as vitaminas. E aí a gente tem para uso comercial as anilinas. Outros tipos de drogas que contêm amina na sua composição é o LSD-25, o êxtase e a metanfetamina. Todos eles são drogas alucinógenas, né? Que vão modificar a função cerebral do indivíduo e causar algum tipo de perturbação nesse indivíduo que está utilizando. E, fora isso, a gente vai ter a anilina, tá bom? A gente também tem as amidas. As amidas vão ser todos os compostos que possuem nitrogênio na molécula ligado diretamente ao grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? É esse grupo aqui, ó. É esse carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, tendo duas valências livres aqui, e uma dessas valências ele vai ligar no nitrogênio. Se esse nitrogênio não fizer nenhuma substituição dos hidrogênios, ele é uma amida não substituída. Se esse nitrogênio fizer uma substituição, ele é uma amida monossubstituída. Se ele substituir os dois hidrogênios por dois radicais diferentes, então, por exemplo, aqui liga um radical metil e aqui um metil, ele é uma amida dissubstituída, tá bom? A nomenclatura é bem simples, é prefixo, infixo, amida, o do outro é prefixo, infixo, amina. A diferença aqui é que agora você conta a partir do carbono que está ligado no nitrogênio, ó. Então, tá aqui o nitrogênio, tá ligado esse carbono, então daqui para cá eu já começo a contar. Carbono 1, carbono 2. Então, se eu tenho 2, é et. Ligação simples, amida, tá? Então, fica amida, etanamida. Aqui, você coloca também o N para identificar o que está sendo ligado nesse N. Então, no caso aqui, no N, a gente tem o metil, e contando de cá para cá, ó, 1, 2, 3. No terceiro, eu vou ter o metil. Como eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, fica butanamida. E vamos aqui para alguns exemplos que a gente tem. Na medicina, a gente vai ter muitas amidas, tá? Eu vou citar dois exemplos aqui para vocês, que são os barbitúricos e o paracetamol, tá? Os barbitúricos são utilizados atualmente como sedativos, eles são utilizados para induzir o sono e para diminuir a sensação de ansiedade. Só que, se eu fizer uma ingestão de bebida alcoólica, eu potencializo os efeitos desse barbitúrico no meu organismo, tá? Outro problema que a gente tem é quanto ao seu uso. Se ele for muito utilizado, os barbitúricos, gera tolerância no meu organismo, então eu vou precisar usar mais
concentração maiores, doses maiores, e isso gera dependência química. Outro problema dos barbitúricos é que eles levam à morte, tá? Então, por isso que a comercialização dele é controlada. Em muitos livros de romance policial, você vai ouvir falar dos barbitúricos, porque era uma coisa muito utilizada antigamente, e as pessoas utilizavam bastante para poder dormir, e às vezes eram utilizados por pessoas que estavam mal intencionadas no enredo da história ali, para fazer com que a pessoa ficasse sonolenta e fizesse algum mal para ela. Outro exemplo é a aspirina. A aspirina, o princípio ativo dela é o ácido acetilsalicílico. Ela era utilizada como analgésico, ou seja, tira dor, e antipirético, tirar a febre, para a maioria das pessoas. Só que algumas pessoas começaram a ter irritação na mucosa intestinal e aí teve que produzir uma amida sintética. A amida sintética que foi produzida é o paracetamol, muito utilizado hoje também como analgésico e antipirético, ou seja, trata a dor e trata a febre. Então, aqui o bonitão é antitérmico, tá bom? Ele é semelhante à aspirina. A diferença é que ele não é anti-inflamatório. E por último, nós temos as funções sulfuradas. Nós vamos falar aqui de 3, tá? Que são o tioálcools, o tioéteres e os ácidos sulfônicos, tá? O que é um tioálcool? O que é essa palavra tio, tá? Toda vez que você ouvir a palavra tio, eu preciso que você lembre que eu estou fazendo a substituição de um oxigênio por um enxofre, tá bom? Então, se aqui é tioálcool, eu estou tirando o oxigênio que eu tenho no grupo álcool, na hidroxila, e vou substituir por um enxofre, ó. Se no lugar desse S aqui tivesse um oxigênio, eu ia ter OH. Então, eu teria função álcool aqui, no caso, eu teria água, né? A água aqui, e aqui OH, eu teria a função álcool. Então, eu estou tirando o oxigênio e substituindo ele por enxofre. Então, aqui eu vou ter o tio álcool. De onde que vem esses compostos? Então, eles são oriundos do ácido sulfídrico, tá? O H2S. Então, aqui, ó, H2, então 2S. Então, aqui no ácido sulfídrico, eu vou tirar somente um hidrogênio. Então, para tioálcool, tióis ou mercaptanas, qualquer um dos termos aqui é a mesma coisa. Se eu tirar um hidrogênio e substituir por um radical orgânico, ó, SH, ó, SH aqui, estou tirando esse hidrogênio aqui e substituindo por tudo isso aqui. Se eu estiver tirando só um hidrogênio e substituindo por um composto orgânico, eu tenho um tioálcool. Aqui também teria que ter um hidrogênio e eu estou substituindo por esse ar. Quando você der a palavrinha ar, é de aromático, ou seja, tem um anel aromático aqui, porque não dá para desenhar, a gente substitui pela palavrinha ar. Então, se eu substituir só um hidrogênio, é um tioálcool, tióis ou mercaptanas. Eita. Agora aqui, se eu substituir dois hidrogênios agora, se eu substituir o hidrogênio de cá e o de cá, tá? Por dois radicais diferentes. Agora eu não vou ter mais um tioálcool, eu vou ter um tioéter. Lembra lá que o éter é quando eu tenho um oxigênio entre carbonos? Então, quando eu tenho esse oxigênio entre carbonos, é um éter. Então, no caso aqui, eu tenho um tioéter, porque eu estou tirando o oxigênio e colocando no enxofre. Então, tioéter. Então, isso aqui é uma função sulfurada. Sulfurada porque eu estou mexendo com enxofre. Então, aqui, ó. Aqui ficou só um enxofre no centro e eu substituo o hidrogênio daqui e o daqui. Só um enxofre no centro, eu substituo aqui por anel aromático e aqui por anel aromático. Então, eu tenho um tioéter. O principal tio composto que a gente vai ter aqui de tioálcool são as cebolas, tá? Então, a cebola é o meu principal tioálcool que eu tenho na literatura. Isso aqui foi cobrado até no vestibular da Fama, em 2018. Cobrou o tioálcool na cebola, perguntou como que você faria para poder consumir a cebola sem chorar, na hora que você fosse cortar ela. A sugestão que a gente tem é deixar meia hora na geladeira
porque aí se eu deixar ela meia hora na geladeira, eu vou reduzir a temperatura dela e eu diminuo a volatilidade dos tioálcoois. Outra solução é colocar a cebola na água antes de cortar ela, porque aí o tioálcool ele dissolve na água e reage com ela e diminui a concentração. Então eu consigo cortar a cebola. Então aqui, ó, o prefixo tio, usado quando se substitui oxigênio por enxofre. Então aqui, ó, no álcool é o H, então para tioálcool é SH. Para o éter é só o oxigênio, para o tioéter é só enxofre. Os ácidos sulfônicos, também muito utilizados comercialmente, eles vão ser derivados agora não mais do ácido sulfídrico, agora do H2SO4, que é o ácido fúrico. Nesse caso aqui, eu vou tirar só uma hidroxila, então eu vou remover só uma molécula de OH e vou substituí-la por um radical orgânico. Então, em vez de continuar H2SO4, como eu estou tirando um hidrogênio, aí fica HSO, como eu estou tirando um oxigênio, 3. Então, aqui, ó, fica radical SO3H. Aí, aqui a gente tem os exemplos. Então, esse radical aqui agora é tudo isso aqui, ó. Tá bom? E aqui também eu posso colocar um composto aromático, tá? Ou anel aromático aqui. O exemplo que a gente tem é o laurosulfato de sódio, que é um sal. Esse sal, ele está presente em detergente, creme dental, shampoo de cabelo, a gente utiliza eles, tá bom? E quando a gente vai comprar, a gente não chama ele de laurosulfato de sódio. Ah, me vende laurosulfato de sódio. A gente só fala assim, tem lauril? Aí ele te vende o lauril. O lauril é a gente coloca ele no sabonete somente para espumar. Tudo que precisar de espuma, a gente usa o lauril. Tá bom? Agora eu vou passar a atividade para vocês. O que eu quero? Eu quero que vocês peguem todo esse material e criem para mim um mapa mental. Esse mapa mental, ele não vai ser um mapa mental construído no caderno. Ele vai ser construído utilizando recursos tecnológicos. Depois você tira uma foto aí do seu computador, printa a tela, manda para mim no Google Sala de Aula ou nos grupos de WhatsApp da sua turma. Quais recursos você pode utilizar se você tiver um computador, mas não tiver internet no computador? Você utiliza o PowerPoint. Aí você abre o PowerPoint, vai lá em inserir, clica em Smart Chart e cria um para mim. Ou senão, você vai na internet, entra num site chamado Vengager. Ele faz mapas mentais perfeitos. Você só precisa logar com uma conta Gmail ou com Facebook. No celular, você pode tentar criar para mim um mapa mental desse conteúdo de funções nitrogenadas e funções furadas, utilizando um editor de fotos, que aí você vai recortando fotos, exemplos e vai tentando montar. Ou você abaixa um aplicativo do seu celular chamado Mindomo. O Mindomo não dá para formar um mapa mental com ilustrações, mas ele forma um mapa conceitual, tá bom? Então, no mais, meus amores, era isso. Um beijo para vocês e um abraço. Façam atividade, me envia lá no Google Sala de Aula ou nos grupos de WhatsApp, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida pode me chamar. Semana que vem a gente vai fazer atividades sobre esse conteúdo, tá bom?